Bom, tá vendo aí nos últimos dias uma discussão sobre o salário mínimo. O que acontece? Foi aprovado um aumento do salário mínimo, mas apenas para corrigir a inflação, sem um aumento real do salário mínimo. E aí o mercado ficou preocupado. Isso porque, se tiver um aumento do salário mínimo acima da inflação, começa a gerar uma bola de neve, uma bola inflacionária. Então hoje a gente vai discutir realmente, né, da onde veio o salário mínimo, quais são os prós e contras de se ter um salário mínimo e a minha visão sobre tudo isso que está acontecendo e sobre o salário mínimo. Vem comigo! Fala galera, meu nome é Lucas Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, bom, você pode achar que, nossa Lucas, é claro, como que você acha que salário mínimo não é uma coisa boa? Bom, na realidade, há um debate muito grande sobre o salário mínimo, sobre a necessidade do salário mínimo, entre diferentes correntes de economistas. Tanto que o próprio salário mínimo ele é muito mais defendido pelo público em geral do que pelos economistas. Mas calma, antes de tacar pedra em nós, eu vou te mostrar os prós e os contras e também se vale a pena aumentar muito o salário mínimo. Bom, o salário mínimo ele é usado desde a época medieval, mas as mais modernas leis de salário mínimo foram agora no começo dos anos 1900. Agora, ali do lado, né? Quando o Titanic, né, afundou, foi ali naquela época que começou as leis modernas de salário mínimo. Mas no Brasil foi apenas em 1940 a primeira lei que estabeleceu o salário mínimo. E nessa lei afirmava que o salário mínimo deveria ser o salário suficiente para moradia, alimentação, lazer, previdência, enfim, tudo que uma pessoa necessitasse, era isso que deveria ser estabelecido o salário mínimo. Quando veio a ditadura, em 64, eles meio que cancelaram o salário mínimo, extinguiram aí as seções da CLT que tinham a ver com o salário mínimo, e ela voltou em 1988 na Constituição. Bom, os prós vêm principalmente da corrente marxista, que diz que o salário mínimo é uma proteção do trabalhador contra a exploração dos capitalistas. Além disso, outra visão aí é a visão dos keynesianos, que acreditam que o salário mínimo favorece o crescimento e a estabilidade da economia. E no Brasil, sim, o salário mínimo, se você pegar aí desde 95, ele tem ajudado a diminuir a desigualdade social. Mas, se você analisar por que a desigualdade caiu, foi porque o salário médio caiu em relação ao salário mínimo. Ou seja, na realidade eles estão jogando a régua ali para baixo. E na visão dos neoclássicos, né, liberais, da escola austríaca ali, da escola de Chicago, o pessoal vai contra o salário mínimo porque diz que é um entrave para a venda da força de trabalho pelo trabalhador para o mercado. Então, o que acontece? Se você for olhar pela ótica marxista, é sempre do empregador e do capitalista contra o proletariado, contra os trabalhadores. Mas já se você for olhar pela ótica neoclássica, pela ótica liberal, é na realidade a ótica do trabalhador em relação ao mercado e ao empregador. Então, se você olhar ali, quando você estabelece um salário mínimo, você está meio que falando que, olha, se você quer trabalhar com menos, você não pode. Porque você tem que trabalhar pelo mínimo possível, ali mínimo do salário. Isso faz com que, quando você estabelece ali um salário mínimo, a demanda por mão de obra cai. E qual que é a minha visão aí no meio disso tudo? Bom, eu acredito que deva haver sim um salário mínimo, contudo, o salário mínimo da maneira que está no Brasil está muito errado. Isso porque é um salário mínimo fictício. Porque se você acessar, por exemplo, o Diese, que faz uma análise do que seria o salário mínimo real, é
Hoje não, porque o último foi de dezembro, mas de dezembro de 2022, diz que o salário mínimo deveria ser aí em torno de R$ 6.600. A gente não está falando de uma diferença de R$ 200, a gente não está falando de uma diferença de 10%, a gente está falando de uma diferença de 1.300 para R$ 6.600. Além disso, quando você aumenta artificialmente o salário mínimo, você meio que você tem um efeito em cascata em todas as despesas do governo. Até por isso, o Fernando Haddad já falou que é contra o aumento do salário mínimo acima da inflação, né? Contra o aumento do salário mínimo a mais do que já havia sido acordado. Então, na minha visão, o salário mínimo, não perfeito, mas assim, o salário mínimo razoável é o salário mínimo que tem nos Estados Unidos, que é por hora trabalhada. Assim, se uma pessoa vê a necessidade de aumentar temporariamente, né, não seu lucro, mas assim, a sua renda, ele pode trabalhar em vários empregos. Ou se ele quer trabalhar menos, ele quer descansar, quer relaxar, ele só chega na empresa e tenta ajustar esse número de horas trabalhadas. Mas no Brasil não tem como, porque você não pode diminuir o salário de um funcionário, então você não pode trabalhar menos do que as horas em contrato. Isso torna aí muito rígido, e não só por causa do salário mínimo, mas por causa de outras coisas, torna muito rígido você contratar alguém. Então, por exemplo, quando eu preciso de alguém para editar os meus vídeos, eu tenho que, por exemplo, escravizar o meu irmão, né, que na realidade eu estou pagando para ele, porque ele é mercenário, ele é esquerdinha, caviar apenas no que tange aos outros, mas é um capitalista de iPhone, porque sempre fica me cobrando acima do mercado para editar os vídeos. Mas enfim, então, porque se eu fosse, por exemplo, abrir uma empresa e contratar uma pessoa apenas para edição de vídeo, seria muito custoso e não valeria a pena. Eu poderia tentar contratar uma empresa, mas também sai muito caro. Então, quando você tem essa liberdade para contratar alguém sem ter amarras de seguro-desemprego, né, e multa e questão de não poder contratar uma pessoa só para determinados horários, ter que contratar por no mínimo 8 horas, né, no caso do CLT, ou 6 horas se for estagiário, isso diminui muito a quantidade de vagas no mercado brasileiro. E até por isso, se você for ver a recuperação do mercado de trabalho americano após, né, ali a pandemia, quando estourou a pandemia, teve um aumento muito grande no pedido de seguro-desemprego, né, de pessoas que tinham sido demitidas, e aí, pouco tempo depois, o mercado já se recuperou, porque é muito mais fácil você recontratar uma pessoa ou contratar outra pessoa para vaga, mas assim, o mercado de trabalho flutua muito mais. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo, valeu!